Você está usando a sua criatividade ou deixando tudo para a inteligência artificial, Fátima Palácio? Eu? Você. Eu tenho dificuldade de usar a inteligência artificial. Sério? Porque, para mim, ela me limita. Te limita em que sentido? Assim, o meu cérebro é, com certeza, evolucionário. Como é que o ser humano chegou onde chegou hoje? Usando o cérebro. Base nas dificuldades. Nem a roda foi criada sem um problema. Havia um problema a ser resolvido, criatividade entrou em processo, o cérebro entrou em processo, criando soluções para aquele problema. Quando a inteligência artificial me traz uma solução para um problema, é uma coisa. Agora, quando eu permito que ela me limite, impedindo que eu também crie as minhas soluções, aí eu estou virando um robozinho. Você não quer colocar ela controlando você. Você quer ter a sua própria criatividade. Eu vou contar uma história que E usei um pouco de metamodelo aqui. E assim, eu vou contar uma história que explica muito isso. Uma pessoa que ele fez um podcast e esse podcast explodiu. Quando ele percebeu que tudo ele perguntava para a inteligência artificial. E aí ele começou a ver quanto tempo ele ficava falando com a inteligência artificial. E quanto tempo ele ficava? Ele chegava a ficar 8 horas. 8 horas falando com uma máquina. Com máquinas, né? E aí ele começou a perceber que tudo ele perguntava para a inteligência artificial. Tudo ele perguntava para a inteligência artificial. E aí ele começou a perceber que ele estava começando a não pensar. Tá? Gente, não pensar é o maior objetivo das pessoas que meditam. Aquela sensação de nada na cabeça. E quando você chega nela, eu já cheguei nessa situação várias vezes, quando eu falo, ai, que gostoso, pronto, pensei. Ai, que porcaria. Esse estado chama estado NERC. É o que os budistas querem alcançar, né? Isso em PNL chama-se NERC. O que é o NERC? É o estado de não pensar. Todd Epstein criou esse significado e esse estado que ele desenha, tipo aquele João Bobo, sabe? É um João Bobinho, assim, que não tem cérebro. Uhum. Então, ele é um negócio vazio. Só que isso é o estado de presença plena nossa. Você não está pensando no que está acontecendo, nem no que aconteceu ontem, nem no que vai acontecer amanhã, nada. Você está tão presente no seu corpo que você amplia totalmente. Então, quem assistiu aqui Kung Fu Panda, que ele fala assim, né? O tempo todo ele quer não pensar, né? E está sempre acontecendo alguma coisa. Então, o Todd Epstein, ele já faleceu há muitos anos, já tem, acho que quase 30 anos. Que ele já faleceu. E Deus o tem? Não, eu acho que Deus tem ele mesmo, com certeza. Aquele homem criou umas coisas maravilhosas. Ele é um dos cofundadores da PNL, tá? E ele era músico e ele percebia que como a PNL era ampla como a música. Infindável de possibilidades. E aí ele criou esse estado NERC. Você sabe que esse estado que você fala de não pensar em nada, eu acho que tem outro momento que acontece, que eu vou te falar, de pular de paraquedas. Nos 45 segundos que você não abre o paraquedas, que a pessoa, o instrutor, você não pensa em absolutamente nada. Esse eu já tive, mas no paraquedas. Só que a gente é capaz de atingir esse estado com técnicas de programação neurolinguística. Por isso que eu sou apaixonada por técnicas de programação neurolinguística. E para você que está acompanhando pela primeira vez, eu estou com Fátima Palácio aqui. Ela é Eu sou Multicultural International Master Trainer em PNL Sistêmica. Só tem 6 pessoas no mundo, eu e mais 5. E atualmente eu estou investindo muito em aprender sobre o poder da respiração consciente. Poder que nós podemos ter de escolher conscientemente o que nós queremos para nós, através da respiração consciente e das técnicas de programação neurolinguística. A respiração, a gente já tem uma entrevista com a Fátima aqui, você pode ver no Alexandre Daniel TV e também no Instituto Pérola, no Pérola Instituto em todas as redes sociais sobre essa respiração consciente. Mas vamos falar sobre a criatividade humana que eu acho que está se limitando. Por exemplo, Fátima, na inteligência artificial, eu uso a inteligência artificial. Para quem não sabe o que é inteligência artificial, é um programinha de celular, de computador, que você vai lá, faz as perguntas e ele responde para você. Com base no banco de dados dele, que é limitado. Lembra? O banco de dados de um computador é limitado pela alimentação das informações que foi colocada lá.
Isso mesmo. O que eu faço? Tem a palavra, o jogo da forca que eu faço no TikTok aqui, tudo eu falo lá, eu quero que você me liste 10 palavras. Isso, só isso. Eu quero que você crie, me ajude a criar 10 perguntas para fazer na rua. Eu quero, faça esse cálculo para mim, eu não tenho tempo. Corrija esse texto aqui. É só isso. Tem pessoas, Fátima, que estão limitando o cérebro, deixando tudo para a inteligência artificial. O que você acha disso? Desperdício. Porque o ser humano é o único ser capaz de criar. Realmente. Fora alguns animais que criam, mas são animais que eles têm uma dificuldade, eles vão resolver. Por exemplo, o corvo. O corvo resolve problemas quando é relacionado à comida. Só que o ser humano, gente, até quem criou a roda, estava resolvendo o problema. Porque queria uma movimentação mais rápida e aí criou a roda, que deveria ser até, falam que é quadrada no começo, depois eles... Provavelmente sim, que eles começaram a fazer tudo. Eu não estava lá. Pelo amor de Deus, né? Quem quiser entender um pouco sobre isso, gente, eu acho muito legal, sempre indico filmes e desenhos, você sabe. Assista Robôs. É muito bom esse filme. Ele fala, todo o processo existe uma dificuldade, a gente tem que resolver essa dificuldade. Não é jogar fora uma coisa que não está boa e comprar uma coisa nova, é resolver aquilo que está ali. E Fátima, você acha, por que o ser humano, porque a gente hoje está designando tudo para a máquina, por exemplo, para criar os teus textos nas redes sociais, criar imagens só. Cria aí, vai. Cria o texto aí, cria a chamada aí, não usa mais a criatividade. Porque, por causa da preguiça do ser humano, o que é? Eu acho que preguiça é uma possibilidade, mas eu acho que é assim. Vamos lá. Se eu vou daqui até o Rio. Sim. E tem uma estrada muito limpa, tranquila, rápida, e que eu vou demorar 6 a 7 horas. 6 a 7 horas. Eu não vou curtir muito a viagem, porque não tem nada de um lado, não tem nada do outro, mas é fácil. Sim. E eu tenho uma outra estrada que tem umas curvas, mas que do lado das curvas tem um aprendizado, eu vou passar sobre fazendas, eu vou ter que parar, eu vou ter que conversar com as pessoas, tal. Eu talvez até demore menos, ou demore mais, não importa, mas eu vou ter um aprendizado. As pessoas têm medo do desconhecido. E a inteligência artificial, ela não é desconhecida. Porque ela é conhecida. Tudo aquilo que está dentro da inteligência, que eles falam de inteligência artificial, na verdade é um bancão de dados com tudo aquilo que o ser humano está alimentando. Então, gente, já me chamaram para alimentar a inteligência artificial. Já? Já perguntaram para você quer alimentar? Você vai falando sobre os assuntos, a gente vai te dando assunto, você vai falando. Isso vai para um banco de dados de inteligência artificial. Tem um monte de outros terapeutas que outras pessoas estão fazendo também. E aí o que acontece? Quando você vai e faz uma pergunta, a inteligência vai lá, pega um pedaço da Fátima, um pedaço daquele, e responde a pessoa. Então, o que ela está fazendo é fazendo um juntado de um monte de respostas, um monte de informação, e criando uma outra informação e mandando. Só que isso, na verdade, não é criação. Isso é... Cópia. É cópia. Cópia da Fátima, cópia do Alexandre, cópia do Silvio, do Gugu. Opa! Como seria do mundo se nós não tivéssemos Luiz de Camões? Leonardo da Vinci. Pensa se Leonardo da Vinci copiou alguma coisa. Michelangelo copiou alguma coisa. Walt Disney fez alguma cópia na vida dele? Vamos entender. Nada, eu repito, nada substitui o cérebro humano. Você vai falar assim, mas o Walt Disney, ele viu o ratinho lá, viu um ratinho e copiou. Não, ele se inspirou naquilo para criar algo maior. A inspiração, né? Eu acho que usar a inteligência artificial como uma inspiração, ok. Usar como para obter o resultado final, é muito pobre. E, Fátima, essas pessoas que ficam... Você estava contando aqui que teve um rapaz que ficou 8 horas conversando com a inteligência artificial. E essa substituição da gente conversar com a máquina em vez de outras pessoas, é uma proteção para as outras pessoas não colocar tal inveja? Porque não quero o contato do ser humano que vai me julgar e a máquina querendo não me julga muito? O que é? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão assistindo aqui. Tenta fazer uma pergunta para a inteligência artificial, qualquer que seja, e ver se ela vai ir contra o que você perguntou. Ela nunca vai contra. Não, porque ela não pensa. Ela responde para te agradar.
E aí você fala assim, mas tá errado. É mesmo, Alexandre, eu errei essa, me desculpe. Você tá certo. Que ótimo. Então, o ser humano é o único ser que você não sabe o que vem de lá. Eu tô falando com você aqui, eu não sei o que você vai me responder. Tem uma excelente capacidade de rapport, você conhece. Sim. Então eu até sinto que você não tá gostando muito do que eu tô falando. Não, tô. Ou tá gostando. Mas o que acontece? A sua resposta, eu sou incapaz de antecipar. É verdade. Ok? A reação do ser humano é muito difícil. Mas eu não tô concordando, porque eu acho que a gente está entregando muitas coisas para a máquina e deixando de criar coisas que o ser humano sempre foi o criativo. Mas ok, Alexandre, o seu ídolo copiou um monte de coisa lá, mas ele se inspirou e fez do jeito dele. Ele colocou a máquina dele. Agora, quando você pega a resposta pronta de uma máquina, você está perdendo a sua capacidade, né? Você está perdendo o seu maior trunfo, o talento de criar. O ser humano, a sociedade evoluiu como evoluiu, porque nós estamos nos desafiando a criar coisas novas. Senão a gente ainda estava lá na Idade Média, e olha lá. É verdade. Então, tudo bem, a inteligência artificial pode ajudar? Sim. Mas nós não podemos ser dependentes de coisa nenhuma. Por exemplo, você escreve um texto. Por exemplo, a Fátima tem esse livro aqui, que ela é coautora, Ferramentas de PNL. Sim. Ela escreveu um desses livros, ela escreveu um capítulo aqui. Ela vai lá falar, inteligência, sem mudar nada. Tá certo as apontações, os acentos, tá bem certinho? Está certo, Fátima, sim? Ok, pronto. É um revisor, ajuda. Sim, Não você colocar, escrevam livros, escrevam capítulos sobre o método Chart, que a Fátima escreveu. Isso você tá limitando a sua inteligência. Limitando a sua capacidade. Gente, deixa eu te falar, até água parada vira lodo. Então você está limitando a sua capacidade de pensar, só tem um jeito de você manter ela, é pensando. A sua capacidade de criar só tem um jeito de você manter ela, é criando. E é por isso que quando a gente fala de PNL, a gente fala de practitioner, ou seja, praticante. Não adianta você aprender e colocar o manual lá no armário e largar lá. Você tem que praticar. Quando a gente faz Master Practitioner em PNL, é mestre praticante de PNL. Quando a gente faz training, é treinar praticando a PNL. E ensinando como é que a gente ajuda uma pessoa a aprender através de PNL. Não existe outra forma. O ser humano precisa praticar, se conhecer para evoluir. Fátima, muitas pessoas vão aqui e falar assim, eu uso a inteligência artificial por falta de criatividade. Como é que elas podem desbloquear a criatividade usando a PNL? Existe uma técnica chamada Disney Strategy, que é a forma como Disney, né, foi modelado o Disney, o Robert Dilts modelou o Disney, e ele trouxe uma técnica de como o Disney criava a estrutura de criação da Disney, né? Que hoje é a estrutura de criação de todo quanto é lugar que você vai. Se você vai na DreamWorks, é isso. Se vai na Pixar, é isso. Todos eles aprenderam com o Disney. Ninguém está criando nada novo. O processo de criação do ser humano é um só. Só que ele modelou a forma de fazer isso. Chama estratégia Disney. Eu conheço uma pessoa que trabalhava com... ela criava logos, essas coisas. E ela me procurou e falou assim, eu não consigo... eu estou cheia de clientes, mas não tenho mais o que inventar. Eu fiz a estratégia Disney uma vez com ela. Ela me falou que ela tem mais de 10 mil possibilidades de criar coisas novas. Ela é uma designer, com base num exercício que nós demoramos 40 minutos. E como funciona a sua estratégia Disney rapidamente para quem não conhece? Nós temos dentro de nós um sonhador, que é aquela pessoa que acredita em tudo. Né? Pedra pode voar, elefante sobe em árvore, ela acredita em qualquer coisa. E muita gente ele não usa muito esse sonhador, né? As pessoas não têm medo. As pessoas não usam porque elas têm receio, né? Porque você tem que ter pé no chão, né? Então, nós temos um sonhador. Nós temos um realizador, que é aquele que realiza o sonho, independente do sonho ser a coisa mais louca do mundo. Imagina, gente, o Avatar. Se a pessoa que inventou aquele filme Avatar não tivesse uma maneira de criar as montanhas flutuantes, aquelas cachoeiras flutuantes. Aquilo lá foi criado com o computador, mas alguém teve que criar. Alguém teve que pensar nisso. Então, alguém sonhou, alguém realizou, e aí junto tem uma pessoa que fala assim, peraí, olha, este sonho aqui, para ser realizado, precisa disso, disso, disso.
Então existe um crítico. Só que esse crítico, ele não critica. Ele verifica as possibilidades de melhoria, coisas que podem ter gaps. Então, o que é importante? Essa técnica está aqui dentro da cabeça da gente, tá? O sonhador, o realizador e o crítico. Só que eles não estão brigando entre eles. Eles estão formando um time para realizar uma tarefa. Imagine tudo dentro da sua cabeça. Que você vai colocar para um chat, para uma inteligência artificial. E muita gente está escrevendo livros, cursos online e dando para as pessoas. Nós vamos falar disso no próximo vídeo. E tem gente pagando por isso. E pagando caro. Aí fala assim, não, de 1.900 não sei quanto por 147. 12 de não sei o quê. Gente, ele não gastou nada. Ele fez uma pergunta para a inteligência artificial. A inteligência artificial traz até paginado o livro, gente. E você vai entender tudo isso no próximo vídeo, tá bom? Pode seguir Instituto Pérola e seu filho tem uma tabacaria que fica onde? Fica na Avenida Professor Francisco Morato, 4.923, quase em frente o Parque Chácara do Shopping. Los Primos. Los Primos. Nós temos toda a parte esotérica e toda a parte de tabacaria. Para estivador, seda, tem as pedras da Fátima. Tem as pedras, tem os incensários, tem os incensos, tem eu, de vez em quando vou lá dar consultoria para as pessoas. Tem tudo lá. E você pode seguir Los Primos e Instituto Pérola, Pérola Instituto nas redes sociais. Muito obrigado. E veja o vídeo da Fátima no YouTube, que eu vi você esses dias, eu fui fuçar, que eu não tinha visto. Você com, eu acho que o Robert Jutz, e você lá falando inglês. Se você quer saber, vai lá o vídeo, você vai ficar interessado nisso. Entre tá bom? no site perolainstituto.com.br, esse vídeo está lá. O Instagram da tabacaria é @comércio Los Primos e do Pérola é @Pérola Instituto. Tchau, Fátima. Até mais.